Vamos entrar na presença de Deus e cante assim. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente, E quer fazer feliz o meu futuro. e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Eu luto é contra minha própria alma, A natureza humana que há em mim. a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão e com Cristo. andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença em oração e colocamos aos Teus cuidados esta reunião de casais. Colocamos aos Teus cuidados esta reunião, meu Pai, que tem como objetivo, além de buscarmos as bênçãos do Senhor para a nossa vida, para o nosso relacionamento, para o nosso matrimônio, mas também, meu Deus, alertar para esse grande perigo que é a pornografia, que tem assolado, meu Pai, a vida de muitas pessoas, tem destruído famílias, tem destruído casamentos. Muitos casais que poderiam hoje estar vivendo uma vida feliz, desfrutando de uma vida abençoada, hoje caminham com dificuldade, porque o pecado da pornografia deixou marcas profundas no relacionamento. Hoje, a dificuldade de confiar, a dificuldade de se valorizar, de acreditar ser uma pessoa importante no relacionamento, é a vida, é a realidade de muitas pessoas. Então, meu Pai, nós estamos aqui nesta noite com seriedade, com responsabilidade. Estamos aqui, meu Deus, para buscar no Senhor, mais uma vez, a orientação e a direção da Tua palavra para a nossa vida. Senhor Jesus, nos abençoe. Nos abençoe, abençoe cada casal, cada pessoa que está aqui.
Abençoe cada um que está aqui, porque eu sei que no fundo todos nós desejamos a mesma coisa, desejamos a felicidade, desejamos ter um lar feliz, ter paz em nossa casa, em nossa vida. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude, meu Pai, a trazer, a receber do Senhor a orientação certa, mas também nos ajude, meu Pai, nos dando humildade para compreendermos, para ouvirmos não apenas com os ouvidos, mas ouvir com o coração, ouvir com a alma. Ah, meu Pai, eu oro por cada casal que aqui está. Eu oro, meu Pai, por aqueles que já sofreram dentro do seu lar com a pornografia. Eu oro, meu Pai, por aqueles que já tiveram que enfrentar essa batalha, que já choraram muitas lágrimas por causa disso, que já se sentiram talvez sujos por causa disso. Oh, meu Deus, nós queremos a Tua ajuda. Queremos a Tua ajuda, meu Pai, para nunca macularmos a nossa alma, nunca sujarmos a nossa alma, meu Pai, com essa podridão que é a pornografia. Senhor, é a lama do mundo, é o lodo do mundo, é o chiqueiro desse mundo, meu Pai, que não vai fazer parte da nossa vida, porque o nosso coração e os nossos pensamentos estão voltados ao que é correto, ao que é justo, ao que é puro, ao que é lícito. Nós não queremos, meu Pai, envolvimento com as coisas erradas dessa vida, porque nós não pertencemos mais a esse mundo. O nosso reino não é daqui, o nosso reino é de outro lugar, e é lá que está o nosso pensamento, é lá que está o nosso coração. Então, Senhor, eu te peço nesta noite que a Tua presença venha envolver a nossa vida. Nos ajude, meu Pai, a vivermos longe do erro, longe do pecado. Nos ajude, meu Pai, a compreender a seriedade do assunto e nos abençoe, meu Pai, para vencermos esta batalha que é contra a nossa própria natureza. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus, Morrer pro mundo, morrer pro mundo e reviver pra Deus. diga-se, meu Deus, abençoe, em nome de Jesus, esta noite, que o Senhor nos oriente, nos ensine e nos livre do mal. Nós te pedimos, faça a Tua obra em nossa vida, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor. Amém. Mais uma vez, boa noite, gente. Bem, antes da gente iniciar a nossa palestra sobre esse assunto tão importante que nós já vínhamos divulgando na igreja, eu quero dizer para você que nós não temos nenhum objetivo de constranger quem quer que seja, nem usar palavras de baixo calão, nem ilustrar o que vamos falar com imagens pesadas, nada disso. O que nós queremos é tratar tecnicamente do assunto e espiritualmente do assunto, para nós podermos entender a gravidade desse problema
e podermos viver de uma forma que agrada a Deus. Amém? Amém, pessoal? Então tá certo, pode sentar. Pode sentar. Vai dar para apagar a luz aqui? Não, também não precisa, rapidinho. Pode deixar, não tem necessidade não. Graças a Deus. Nós vamos fazer o seguinte, olha. Nós vamos cuidar da primeira parte, que é uma parte um pouco mais técnica, e depois do meio para frente a gente vai começar a tratar da parte espiritual. Mas a parte técnica, ela é importante porque ela traz alguns esclarecimentos que a gente precisa saber, né? A gente precisa saber compreender um pouquinho aquilo que nós estamos falando. Então, aqui no telão diz reunião de casais. Pode passar. Tema: pornografia e suas consequências no corpo, prejudicando a saúde física e mental, na alma, comprometendo o relacionamento social e conjugal, e no espírito, afetando a comunhão com Deus. Pode passar. Vamos entender um pouquinho o que é pornografia. Etimologia da palavra pornografia. Origem. A palavra pornografia provém de dois vocábulos gregos. Porneia, que significa prostituição, e do verbo grafo, que significa escrever ou estampar. Então a pornografia é uma palavra composta por duas palavras. Aplicação. Sendo assim, esse termo remete a todo tipo de literatura, estampa, material gráfico e audiovisual que expõe a nudez e os relacionamentos íntimos. Então, quando nós falamos de pornografia, nós estamos falando de várias coisas. A princípio, né, a raiz mais profunda da palavra pornografia é prostituição escrita. Lembra na escola da caligrafia? Lembra? O que era caligrafia? Era a gente aprendendo a escrever, né? Por exemplo, fotografia. Fotografia, que é a união de duas palavras gregas. Phos, que quer dizer luz, né? Que deu origem ao fósforo, né? Que quer dizer bastão de luz. E grafia. Então, o que é fotografia? É uma estampa feita por meio da luz. Datilografia é uma estampa feita através do manuseio dos dedos. É que deu origem à palavra datilografar, porque a palavra dati no grego é dedos. Datilografia é estampar ou é imprimir através dos dedos. Então, a pornografia, a princípio, era tudo que se escrevia sobre sexo, mas com o passar do tempo, isso foi evoluindo, foi se tornando um pouco mais abrangente, e hoje, quando se fala de pornografia, se fala sobre tudo que estampa, audiovisual, tudo que tem relação com a exposição do sexo. Então, essa é a raiz da palavra pornografia. Amém? Então, é importante que você entenda isso. Eu vou colocar agora aqui, tem 2 minutos, eu vou colocar uma participação de uma neurocientista e ela vai falar um pouquinho para a gente o que é a pornografia, como que isso prejudica, como que a pornografia vicia. Então, a gente vai colocar, são 2 minutinhos, depois a gente volta para falar sobre outras coisas. Amém? Posso colocar? Sim ou não? Então tá bom. Pode pôr. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Rosana Alves, neurocientista, e eu estou aqui para falar de um assunto que você já conhece, mas que sempre é bom lembrar. Pornografia. Quais são os efeitos sobre o nosso cérebro e, consequentemente, sobre os nossos comportamentos? Bem, como nós sabemos, a pornografia ela tem o poder de nos viciar. Sabe o vício? Aquele comportamento, aquele hábito, que ele é prejudicial, que você quer ficar sem e não consegue. E mesmo que você não queira ficar sem, né? Tem aqueles momentos que não são adequados e você está lá fazendo uso de pornografia, como de qualquer outra situação ou qualquer outra coisa que pode te viciar. Pornografia pode viciar sim. E tudo que vicia vai mexer com o nosso sistema de recompensa. Sabe aquela região do cérebro onde a dopamina é liberada de forma abundante para que nós sintamos prazer e para que também viciemos em alguns comportamentos?
É esse sistema que está envolvido com a pornografia. Por isso que a nossa insistência é que você evite a possibilidade de vício. E sabia que o vício, dependendo do componente viciante, ele se instala mais facilmente durante a adolescência e a juventude, porque o cérebro está passando por grandes transformações. Então o recado é, evite. Evite para que você seja feliz, evite para que você viva sem maus hábitos, sem ser dependente de algo que pode te trazer muitos prejuízos. Você pode me dizer assim, doutora, eu vejo pornografia todos os dias, mas não sou viciado. Então quero te fazer uma proposta. Tente ficar sem e veja o que acontece com você quando tenta ficar sem. O que acontece? Dá vontade, dá aquela fissura, só mais um pouquinho eu vou olhar, vou ali no banheiro, dar uma espiadinha no meu celular. Então isso é prova de que você é viciado. Tente evitar ficar viciado. E se já está, existem algumas coisas que podem te ajudar como ajuda para qualquer outro vício. Tente adiar o máximo possível estar em contato com a pornografia. Quanto mais você resistir, mais fácil será ficar sem. No começo é difícil e depois vai se tornando cada vez mais fácil. Eu insisto em dizer que você precisa tomar cuidado nessa região da sua vida, nessa área da sua vida, porque muitas pessoas casam e mesmo depois que casam não conseguem ser tão felizes sexualmente porque existe a pornografia atrapalhando. Posso te dizer uma coisa? Você que é homem, uma mulher se sente, na maioria das vezes, muito ofendida quando sabe que o seu cônjuge é viciado em pornografia porque ela se sente menosprezada. Homens também se sentem, muitas vezes, mal quando as suas mulheres são viciadas em pornografia. Então, evite e seja feliz. O nosso desejo é que a felicidade faça parte do seu dia a dia. E eu te garanto que a felicidade ela é muito maior quando você está livre de qualquer vício. Até a próxima. Muito bem, a palavra da doutora Rosana Alves, neurocientista. Pode passar para mim. Algumas informações aqui importantes. Pornografia, o novo narcótico. Pesquisa publicada por Morgan Bennett apontou a pornografia como o novo narcótico. A pesquisa revelou que o efeito da pornografia no cérebro é tão potente, se não mais, do que substâncias químicas viciantes, tais como cocaína e heroína. Pode passar. Estatística. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, nos Estados Unidos da América, existem 1,9 milhões de usuários de cocaína e 2 milhões de usuários de heroína. Registro oficial dos Centros de Recuperação. Contra 40 milhões de usuários regulares de pornografia. Em sua grande maioria, online. E esses dados são fornecidos pelas clínicas de saúde mental. Então, veja a gravidade que é a pornografia. A cocaína, 1.900.000 viciados cadastrados. A heroína, 2 milhões de usuários. A pornografia, 40 milhões de pessoas viciadas fazendo tratamento. Não é aquele viciado que ele pega o celular, dá uma olhadinha no computador, não. Pessoa viciada, ela está doente por causa da pornografia. 40 milhões de pessoas. Para você ver a gravidade que é despertar a curiosidade e dar uma passadinha para ver qualquer pornografia. O perigo que você corre de, a qualquer momento, se tornar uma pessoa viciada nisso. Pode passar. Efeitos. A cocaína é um estimulante que aumenta no cérebro humano os níveis de um neurotransmissor chamado dopamina, liberado por substâncias viciantes. Essa droga provoca o quê? O que ela provoca? Que é o contrário de intolerância. A intolerância o corpo rejeita. A tolerância o corpo aceita bem, né? Que requer doses, e aqui tem um detalhe importante, requer doses cada vez mais altas para atingir a mesma intensidade de efeito. Esse é o grande problema da droga, da cocaína, da heroína, que são drogas tolerantes no organismo. Por quê? Porque quando você
experimenta a droga, ela te dá um efeito, uma sensação. Só que se você tomar a mesma dose depois, ela já não dá mais o mesmo efeito. Você vai para uma dose maior e maior. Você está sempre buscando sentir aquele primeiro efeito, aquela primeira sensação. Só que para isso, cada vez mais aumenta. Amém? Esse é o efeito da droga no organismo, liberado pela dopamina. A pornografia, por sua vez, olha agora. A pornografia, por sua vez, produz 5 vezes mais dopamina que a cocaína ou a heroína, aumentando a tendência viciante e acarretando a médio e longo prazo prejuízos físicos e emocionais. Veja, quando a pessoa se droga, o corpo dela libera dopamina, que dá aquela sensação de prazer nela. A pornografia, ela libera 5 vezes mais dopamina do que a cocaína, do que a heroína. Eu vou falar, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos usar essa informação daqui a pouquinho para me falar sobre outra coisa com você. O problema da pornografia. Pode passar. Pornografia, um câncer social, financiando o crime. A pornografia produzida de que forma? Cinematograficamente, como um produto comercial, nas entrelinhas, isso não é declarado, financia o comércio de drogas e armas e movimenta o tráfico internacional de mulheres e de crianças para a produção de filmes com conteúdo adulto. E promove a pedofilia também. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando uma pessoa, olhe para cá, quando uma pessoa ela acessa qualquer produto pornográfico, audiovisual, estampado, enfim, o que ela está vendo ali é uma produção que tem o objetivo de vender, né? E com o consumo da pornografia, mesmo que a pessoa recebeu, por exemplo, mesmo que a pessoa tenha recebido um vídeo no WhatsApp, se ela vê, se ela acessa, isso está dando like, isso está dando visualização para alguém. E essa pessoa está ganhando dinheiro pelas suas visualizações. E o dinheiro arrecadado com a pornografia, ele é investido na pornografia, tráfico de armas, tráfico de droga, tráfico de criança, tráfico de mulheres. Uma pessoa que acessa a pornografia, além do mal que ela está fazendo para si, ela está fazendo um mal para a sociedade. Por quê? Porque por causa do incentivo que ela está dando à pornografia, crianças vão ser raptadas, mulheres vão ser vendidas, crianças vão ser usadas por pedófilos. Por quê? Porque é um mercado que dá muito dinheiro. É um mercado que dá dinheiro. E quanto mais se consome, mais se investe. Quanto mais se investe, mais se consome. Então, se eu não quero esse mal para a sociedade, o que eu devo fazer? Banir esse tipo de coisa. Banir isso da minha vida. Amém? Então, isso é uma informação. Pode passar. Efeitos emocionais no relacionamento social e no relacionamento conjugal. Pode passar. Uma prisão social chamada pornografia. O afastamento social é uma característica produzida pelo efeito da pornografia no comportamento humano. Já trazendo um pouquinho mais para a nossa vida agora. Pessoas que consomem regularmente esse tipo de droga, como em qualquer outro vício, possuem um nível de autoestima muito baixo e tendem a ser retraídas e explosivas quando questionadas sobre o seu comportamento introspectivo. Nesse ponto, família, amigos e a realização profissional estão comprometidos. Então, principalmente para nós que somos pais, isso é um sinal. Uma pessoa, quando ela começa a consumir a pornografia, ela tende a começar a se isolar do resto da família. Ela vai se isolando, se isolando. Por que ela se isola? Porque a pornografia faz a pessoa se sentir suja por dentro. Vicia, mas a pessoa se sente mal. E quando a pessoa se sente mal, ela se sente suja, ela começa a se isolar dos demais.
Por quê? Porque sem que ela perceba, ela não se sente mais parte daquele grupo, por causa daquilo que está dominando ela. Então ela começa a ficar cada vez mais isolada, calada, ela vai mudando o comportamento dela. E quando o pai ou a mãe começa a questioná-lo ou questioná-la, por que você anda tão isolado? Por que você anda tão retraído? Por que você anda tão diferente do que você era? A pessoa então se explode, se ira, com toda a agressividade verbal e às vezes até agressividade física, dizendo, você não tem nada com a minha vida, cuida da sua vida, você não tem nada não sei o quê. E você fala assim, eu só fiz uma pergunta. É porque a pessoa já está tão mal, ela já está tão mal, que aquilo já está destruindo ela por dentro. Então, esse isolamento social, essa vida muito introspectiva, pode ser um grande sinal que essa pessoa está sendo viciada em pornografia. Amém? Pode passar. Os danos no relacionamento conjugal. Agora a gente vai chegar um pouquinho mais próximo já do espiritual, que é o que a gente quer falar. Os danos no relacionamento conjugal. Ilusão versus realidade. A pornografia, por se tratar de uma droga com tolerância química, e sendo assim, requerendo sempre doses mais altas, comprometerá radicalmente a percepção entre ilusão e realidade. Até o ponto em que o relacionamento íntimo, na forma natural, como foi estabelecida por Deus, se torne insuficiente para a excitação e para a satisfação do prazer sexual. Amém? Preste bastante atenção no que eu vou falar para você. A cocaína, a heroína e outras drogas, elas vão criando uma dependência a ponto de que aquilo que você usou ontem já não serve mais para hoje. A pessoa, quando começa a se tornar viciada na pornografia, ela perde a percepção entre o real e o ilusório. Ela perde essa percepção. Porque para ela, a ilusão é o real. E o real insuficiente para satisfazê-la. O que significa isso? O que significa isso? Que aquelas cenas que foram produzidas cinematograficamente ou artisticamente não condizem com a verdade. Por quê? Porque as pessoas que estão ali trabalhando na prostituição, elas estão encenando algo que não é verdadeiro. Elas estão trabalhando ali e mostrando algo que quem é casado sabe que não é verdade. Sim ou não? Mas esse não é o problema. O problema é que na hora que você começa a assistir, na hora que você começa a ver, o seu cérebro começa a injetar dopamina no seu organismo. E aquilo te dá uma excitação, aquilo te dá um prazer, aquilo mexe com você de tal forma, sem você perceber, mas quimicamente o seu corpo está respondendo ao que você está vendo, e você está sendo agora viciado. O que vai acontecer? Sabe, aquele prazer que nós, homens e mulheres, temos quando nós abraçamos a pessoa que nós amamos, quando nós tocamos, sentimos o cheiro da pessoa que nós amamos, quando nós beijamos a pessoa que nós amamos, quando nós seguramos a mão da pessoa que nós amamos, isso vai desaparecer. Porque isso não vai te dar mais satisfação. A ponto, vou falar uma coisa para você, que eu espero que você não esteja vivendo. A ponto de você estar casado ou casada, e apesar de você ter relação sexual, vou exagerar, todo dia com o seu cônjuge, talvez faz anos que ele não se deita com você. Pera, pastor, isso está me confundindo a cabeça. Como é que eu posso ter relação sexual todo dia e não estar do lado da minha mulher ou do meu marido?
Porque o seu marido perdeu, a sua esposa perdeu a sensibilidade real do sexo. E hoje, se ele na hora da relação sexual, se ela na hora da relação sexual não estiver viajando, ele não sente mais prazer. Se ele não criar, se ela não criar fantasias, não tem sexo mais. Então muitas vezes a mulher que está na cama não é a senhora, é aquela do filme. O homem que está na cama não é o seu marido, é aquele ator. Porque agora, se não tiver um ator e uma atriz, se não tiver agora um incentivo mental, não há mais prazer. E chega ao ponto do marido começar a maltratar a esposa, agredir a esposa, dizer que ela é fria, dizer que ela é isso, que ela é aquilo, que ela não... Mas não é, é porque ele está buscando na sua esposa, que é dona de casa, que é mãe, que é trabalhadora, que tem responsabilidade, que tá de cabeça quente porque tem coisas para pagar e que está se esforçando para ter uma noite romântica e que nunca vai ser capaz de competir com aquelas atrizes que muitas vezes estão viciadas na cocaína para suportar a carga de trabalho de prostituição que elas exercem para produzir aqueles filmes, para estar lá naquele momento da prostituição, da pornografia, com 1, com 2, com 3, com 4 parceiros. Aquilo não é a realidade. E vocês sabem que a grande maioria das prostitutas profissionais, elas fazem pacto com quem? Fazem pacto com o espírito para elas poderem ter organismo para poder manter a atividade delas, porque uma mulher normal não conseguiria, a não ser que ela esteja drogada ou ela esteja possuída por um espírito maligno, para ela poder suportar a vida que ela leva. Você compreende, pessoal, a gravidade do problema? O que eu quero mostrar para você, que o vício da pornografia é um caminho que, se você entrar, talvez não tenha mais retorno. Porque talvez a sua vida sexual nunca mais vai ser natural. Vai ser sempre uma relação forçada, sempre uma relação ilusória, porque você nunca mais vai estar na cama com a pessoa que você ama. Você vai estar com um monte de gente, menos com a pessoa que você ama, ou querendo que a pessoa na cama faça coisas que uma pessoa normal não faria, querendo que a pessoa se submeta ou faça a performance dela como se ela fosse realmente uma prostituta, para que ele possa se aproximar daquilo que ele espera do seu relacionamento, quando na verdade o que ele conhece de relacionamento não é um relacionamento natural, é um relacionamento que foi produzido, fictício, e que acabou contaminando você, acabou tornando você uma pessoa viciada em sexo, e que hoje o sexo só se satisfaz se ele vier acompanhado de um monte de apetrecho, de um monte de história, de um monte de ilusão, de um monte de fantasia, de isso, daquilo, coisas do arco da velha. Porque se você for se relacionar sexualmente da forma que Deus criou o homem para se relacionar, não tem nenhum valor para você mais. Aquilo para você perdeu totalmente o encanto. Por quê? Porque você entrou num caminho que você não devia ter entrado, o caminho da pornografia, que só Deus pode livrar. Por isso o conselho da doutora Renata é muito importante. Não acesse, não veja. Porque se você entrar por esse caminho, talvez a pessoa que você ama nunca mais vai representar a mulher ou o homem para você. Vai ser tudo, menos o teu parceiro. Por quê? Porque você, como mulher, como eu disse, trabalhadora, dona de casa, mãe, uma mulher comum, você nunca vai poder competir com a produção hollywoodiana que foi produzido justamente para tornar aquilo um produto que vicie as pessoas, a ponto das pessoas perderem a realidade disso. Amém, pessoal? Fui claro? Sim ou não? Fui claro? Isso é um problema. Isso é um problema. Que você entra, depois para você sair é muito difícil. Não acesse. Tendo oportunidade, não veja.
Porque, pessoal, quer ver? Pensa comigo. Como que você acha que um homem, chefe de família, trabalhador, ele chega ao ponto de se tornar pedófilo? Você sabe o que é pedofilia, não sabe? Sim ou não? Como que ele chega a esse ponto? Você pensa que foi da noite para o dia? Não. Ele foi vendo uma coisa que mexeu muito com ele. A endorfina inundou o corpo dele. Quando ele foi ver de novo, aquilo já não era mais interessante, ele foi atrás de outra coisa, um pouco mais interessante. Mas agora ele já foi atrás de outra coisa. Aí ele foi ver sexo grupal. Aí ele foi ver sexo com animal. Aí ele foi ver sexo com criança. E a endorfina inundou ele de novo. E agora ele olha para uma criança. E o que ele vê na criança? Objeto sexual. Isso não foi da noite para o dia, não. Não pense você que isso foi assim, ó. Nasceu nele isso, não. Isso foi progressivamente, como a cocaína e como a heroína, foi te dominando. A ponto de você ter fome e sede daquela droga. Você já imaginou a escravidão? Pensa um pouquinho. Você já pensou a escravidão que é para um homem ou para uma mulher olhar para um bebezinho de 2 anos e sentir desejo sexual por aquele bebê? Você já pensou como deve ser escravizador, penalizador? Você pegar o seu netinho no colo e quando você pega o netinho no colo, os seus hormônios começam a borbulhar? E você saber que você nunca mais vai olhar para uma criança como criança? Que você nunca mais vai conseguir olhar para uma mulher como um ser humano, mas sempre objeto sexual? Você já imaginou como deve ser terrível você sair da porta da sua casa e cada mulher que você vê atrair você? Ou cada homem que você vê atrair você? Você já imaginou que escravidão que está se tornando a vida dessa pessoa? Você já imaginou que buraco que ela está entrando? A ponto de você não ter paz mais em lugar nenhum, porque tudo na sua cabeça vai ser sexo, 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 sexo. Você vai abandonar a tua família, você vai abandonar o teu casamento, você vai abandonar o teu lar, porque você se deixou levar por um erro muito grave que contaminou você, que destruiu você. Eu não estou aqui acusando ninguém, nem apontando o dedo para ninguém. Mas eu digo uma coisa para você. Se você já acessou pornografia, se você tem acessado pornografia, e o pior, se você é viciado em pornografia, vou dar um conselho para você. Creia que Deus existe. Bota o teu joelho no chão e pede para Deus tirar isso de você, porque só um milagre para libertar você. Só o poder de Deus para purificar você e arrancar isso da sua vida. Pastor, graças a Deus eu não tenho esse problema. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas faça um bem para si só. Nunca acesse esse tipo de coisa. Porque você vai acessar hoje por curiosidade, vai acontecer algo dentro de você que você vai achar que é curiosidade, mas já o vício começou. Depois vem o segundo, o terceiro, o quarto. Vai chegar uma hora que você está vendo sexo explícito e aquilo não diz mais nada para você. Mas você quer sentir aquilo de novo. Você vai atrás de outras coisas. Quando você perceber, você está sujeitando o teu corpo a coisas que você nunca na sua vida imaginou que você seria capaz de fazer. Você se corrompeu moralmente. Amém, pessoal? Eu espero que o Espírito Santo possa estar falando com você mais do que as minhas palavras. Espero que o Espírito Santo esteja revelando para você algo que talvez as minhas palavras não podem expressar. Porque se você cair nessa armadilha, se você cometer esse erro, se você por curiosidade for atrás disso, isso vai fazer um mal muito grande para você. Dá para recuperar, enquanto é tempo. Só que chega um determinado momento que a pessoa ficou escrava. E aí, meu amigo, aí ficou difícil. Pode passar. Indo agora já para a nossa última parte, que para nós é o mais importante. Vocês trouxeram a Bíblia? Sim ou não? A gente vai ler a Bíblia agora.
Nós vamos falar agora, para terminar, sobre a pornografia e a santidade. Um paradoxo, né? Rompendo o relacionamento com Deus. Eu queria que você... Pode passar. Nós vamos falar sobre bênção e maldição. Vamos falar sobre a história de Noé, que tem uma lição muito importante para nós aqui. Está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 9, versículo 20. Coisas importantes aqui que nós vamos aprender. Talvez o que eu vou ler com você aqui seja o primeiro caso bíblico, né, escrito, de pornografia. Mas também traz alguns alertas para a gente aqui, algumas lições importantes. Gênesis 9, 20. Quem achou, diga amém. Decline sua cabeça um instantinho. Pai querido e amado, que o Senhor nos ajude a compreender agora a Tua palavra. Nós tratamos de alguns detalhes técnicos, falamos sobre uma realidade que é comprovada pela medicina, pelos profissionais da área da saúde, e nós já estamos alertados com relação a isso. Mas também existe uma outra questão espiritual, e essa questão eu peço que o Senhor nos ajude a entender. Que enquanto eu estiver aqui lendo e nós estivermos meditando, que o Senhor então, através do Teu Espírito Santo, venha agir dentro de cada pessoa e que nós possamos escolher o lugar, que nós possamos escolher a nossa postura diante dessa realidade. Meu Pai, fale conosco através da Tua palavra. Eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus. Digam assim seja. Amém. Então diz assim: Noé pronuncia bênção e maldição. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu, dentro de sua tenda, no quarto dele, né, onde ele ficava. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, Cã, e disse: maldito seja Canaã, filho de Cã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Amém. Olhe para cá um pouquinho. Você entendeu a leitura? Sim ou não? Noé, logo depois do dilúvio, plantou uma vinha. A vinha produziu uvas, ele produziu vinho e ele bebeu do vinho que ele produziu. Bebeu exageradamente e acabou ficando embriagado. Dentro da sua tenda, ficou nu
e deitou-se embriagado, nu, completamente nu. Chegou o filho dele mais moço, chamado Cã, viu o pai nu. Viu o pai nu. Mas ele não apenas viu o pai nu, o que mais que ele fez? Ele saiu e divulgou, vamos usar a palavra moderna, compartilhou a nudez do pai com os irmãos. Ele podia ter feito outra coisa. Ele podia ter tido temor a Deus, respeito ao pai, e ele poderia ter entrado no quarto, o pai nu, ele viu, ele poderia fazer como os irmãos, virava o rosto, pegava lá um manto qualquer, um tecido qualquer, cobria o pai. Fica quietinho. Os irmãos não precisam saber disso. Os irmãos não precisam, não era necessário que os irmãos soubessem a situação em que estava o pai nu. Não precisava divulgar. Ele podia ter visto, e no momento que ele viu, cobrir. Acabou. Sim ou não? Ele não precisava ficar olhando o pai nu. Ele não precisava ficar observando o pai nu. Muito menos sair e compartilhar com os outros aquilo que ele viu. Não, deveria parar aquilo ali mesmo. Cobre o pai, está tudo resolvido. No outro dia, pô pai, o senhor bebeu ontem, aí ficou nu, quer dizer, você tem que tomar cuidado, pai. Poxa vida, podia ter falado com o pai. E os irmãos nem ficar sabendo. Mas ele, sem temor a Deus, sem pudor, sem respeito com o pai, sem qualquer moral, ele vê, não se dá o trabalho de cobrir o pai e conta para os irmãos. Os irmãos, diferente dele, fizeram o quê? Pegaram um pano, um manto, cada um segurou na altura do seu ombro aquele manto, um ficou do lado de cá, outro do lado de cá, seguraram o manto, entraram na tenda de costa, com o manto aqui no ombro, e o pai deitado aqui, e eles olhando para cá, ó. Foram caminhando, aí pegaram o manto e cobriram o pai. Eles se negaram a ver a nudez, que não era a sua própria nudez, porque tinha temor a Deus. Porque uma pessoa que alguém envia, alguém tenta mostrar para ela a nudez de quem quer que seja, se ela é imoral, não teme a Deus, não respeita o ser humano, ela vai ver, não vai excluir aquilo, ela não vai sumir com aquilo, ela vai ver, vai ficar olhando para aquilo, para a endorfina trabalhar nela, e o pior, ela ainda vai pegar aquela porcaria que mandaram para ela e ainda vai enviar para alguns amigos, para que os amigos também vejam e compartilhem com outras pessoas, promovendo a prostituição virtual. Porque falta temor a Deus, falta caráter, falta moral, falta compreensão da gravidade que está fazendo. Mas a pessoa que teme a Deus, mas a pessoa que respeita a Deus, a pessoa que respeita a sua família, a pessoa que respeita o seu casamento, a pessoa que respeita os seus filhos, que olham para aquele homem e dizem assim: meu pai é meu herói, meu pai é meu amigo, meu pai é aquele homem que eu posso confiar, meu pai nunca faria isso. Uma pessoa que respeita, teme os seus filhos, teme a sua família, respeita a sua esposa que está em casa. Na hora que enviarem aquilo para ele, que ele, por exemplo, receber aquilo no WhatsApp, ele perceber o que é, na hora ele já vai excluir. Já vai sumir de lá. E vai mandar um recado para o amigo. Amigão, olha só, você mandou um negócio para mim aqui, cara, eu não quero que você mande isso para mim. Sabe por quê? Porque eu sou casado, eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho amor próprio, eu temo a Deus. Cara, eu não quero esse tipo de coisa no meu celular. Pode mandar o que você quiser para mim, mas por favor, não me mande mais esse tipo de material, porque eu não quero saber disso. Isso não faz parte da minha vida. Amém? Eu não quero isso. Não quero que você me mande isso. Eu não quero esse tipo de brincadeira comigo. Você já corta na hora.
Você já faz como fez os 2 filhos de Noé. Pega a capa e já vai cobrir logo aquilo, resolver aquilo logo. Final da história. Cã é amaldiçoado. Noé amaldiçoa Cã e fala assim: Cã, maldito seja o teu filho Canaã. Ele vai passar a vida toda dele sendo servos de servos. Ele nunca vai ser ninguém na vida. E não foi. Como que era o nome do filho de Cã? Canaã. Qual o nome da terra que Deus mandou o povo de Israel habitar? Terra de Canaã. Canaã, eles possuíram a terra e deu o nome Terra de Canaã. E foi exatamente para lá que Deus mandou o povo de Israel ir, enxotar eles de lá. Porque onde eles iam, sempre tinha alguém enxotando eles, dizendo: sai daqui, que aqui não é teu lugar. Eles nunca mais venceram, eles nunca mais chegaram a lugar nenhum na vida, porque onde chegavam, sempre tinha alguém enxotando eles. Então, quando a gente lida com a prostituição, nós estamos prejudicando. Com a pornografia, nós estamos prejudicando o nosso corpo, estamos prejudicando a nossa família, estamos traindo a confiança de pessoas que confiam na gente, e estamos traindo a nossa própria fé. Estamos traindo a Deus. Provando que nós não temos temor, provando que a nossa religião, que a nossa fé é apenas aparente, que nós não temos pudor. Que as pessoas olham para a gente e pensam que nós somos uma coisa e nós somos outra coisa completamente diferente, porque nós nos sujeitamos a esse tipo de sujeira que impera nesse mundo. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que teme a Deus, ela cuida de si, cuida da sua família e cuida do seu relacionamento com quem? Com Deus. Amém? Vamos escolher. Vamos escolher. Se eu quero ser Cã, se eu quero ser Sem ou Jafé. Qual o personagem que eu quero ser nessa vida? Quem eu quero representar nessa vida? O imoral? O prostituto, a prostituta? O pedófilo? O pornográfico? Ou aqueles que temem a Deus? Quem que eu vou representar aqui nessa terra? Você compreende, pessoal? Sim ou não? O homem de Deus, ele cobre e acabou. E não compartilha. Se nega. Ele vira a cara, ele se nega a ver aquilo. Mas o imoral vê, gosta e ainda envia para alguém compartilhando. Porque é imoral. Porque não tem princípios. Porque não teme a Deus. Porque a sua conversão foi fajuta. Que nem sapato que não vale nada. Fajuto. Rasga. É bonito por fora, mas não dura um mês. Fajuto. Porque não tem princípios. Porque se presta a esse tipo de coisa. Esquece que nada passa despercebido aos olhos de quem? Você pode até excluir do teu celular. Você pode até excluir do teu computador. Mas você não vai excluir dos olhos de Deus. Você não vai excluir. E para terminar, queria ler a última passagem com você para a gente orar. Consciência cristã. Templos do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Nossa última passagem. Romanos, Coríntios. 1 Coríntios 6. Para deixar tudo isso muito bem amarradinho e a gente ter responsabilidade. O tema que nós vamos ler, ele começa no capítulo 6, versículo 12, que fala sobre a sensualidade é condenada. Mas eu quero ler a partir do 15, que está bem dentro do que nós estamos falando aqui. Que diz assim, olha, todos acharam? Não sabeis que o vosso corpo, que os vossos corpos são membros de Cristo? Gente, olhe para cá. O que o nosso corpo é? Membros do corpo de Cristo. Um é o dedinho, o outro é o indicador, o outro é a orelha, o outro é o nariz. Todos nós somos parte do corpo de Cristo. E eu, porventura, tomaria
os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Olhe para cá. Quando o homem se une à mulher intimamente, né? Por isso que é importante que o relacionamento íntimo comece após o casamento, nunca antes do casamento. Sempre o relacionamento íntimo, ele deve partir do altar e nunca antes do altar, para que aquela união seja consagrada por Deus. Amém? Mas pastor, eu já vim para a igreja assim. Dá para consertar, então vamos consertar. Mas uma vez que você está dentro da igreja, você não tem desculpa de falar, eu estou morando com fulano, mas não sou casado. Então você está errando propositalmente. Mas o fato é, quando o homem e uma mulher se unem, eles se tornam? O que eles se tornam? Uma só carne. Mas o que é uma carne sem espírito? O que é uma carne sem espírito? É um defunto. É ou não é? É um defunto. Então, quando há a união dos dois, os dois se tornam uma só carne e um só espírito. Estão ligados espiritualmente. Estão ligados. Não tem como quebrar esse vínculo. Estão ali unidos intimamente e espiritualmente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que quando uma pessoa, um homem no caso, aqui, ele se envolve com uma prostituta, ele se deita com ela intimamente, ele se torna um só corpo com ela, uma só carne. E um só espírito. Qual é o espírito que tem naquela prostituta? É o de Deus? Sim ou não? É o espírito de Deus? É um espírito maligno. E você acaba compartilhando, a tua vida agora vai estar debaixo da influência de um espírito maligno. Você vai se envolver com essa pessoa, você vai perceber o seguinte, cara, depois que eu me envolvi com essa mulher, minha vida afundou de um jeito. Eu entrei num buraco tão fundo que eu não sei como sair desse buraco. Porque você se uniu física e espiritualmente com uma pessoa. E hoje a sua vida, talvez a sua vida no passado era uma bênção. Depois que você se envolveu com essa pessoa, a vida foi lá para o buraco. Porque você não se envolveu só com o corpo dela, mas se envolveu com o espírito dela. Por isso as nossas escolhas. Por isso saber muito bem quem nós escolhemos para colocar do nosso lado na nossa cama. Porque você pode colocar uma pessoa e essa pessoa vai fazer da tua vida um inferno. Não que ela queira, mas por causa do mal que habita nela. Você nunca vai ter paz na sua vida. Você compreende, pessoal, a seriedade, como essas coisas são profundas? Sim ou não? Quem está dormindo, diga amém. Ó, tem uns 2 ou 3 dormindo aí. Vocês estão compreendendo, pessoal? É seríssimo o que eu estou falando para você. Mas vamos terminar aqui a leitura, para a gente orar. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quem se une ao Senhor se torna um espírito. Física e através do corpo e espiritualmente através do espírito. Fugir da impureza. Foge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, e nesse particular a pornografia, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, glorificai a Deus no vosso corpo. Diga graças a Deus. Amém? Muito bem, eu queria fazer uma oração com você. Não vou fazer pergunta nenhuma.
Nenhuma. Cada um tem que saber da sua vida diante de Deus. Mas eu vou dar um conselho para você. Não entre nesse caminho. Vocês já ouviram falar na Bíblia de um homem chamado Jó? Sim ou não? Quem conhece Jó? O que Deus falou de Jó? E se desviava, ó, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. A característica de Jó é que ele via o mal aqui e ele ia por ali. E você sabe para quem que Deus elogiou Jó? Satanás. Deus falou assim para Satanás: você viu, Satanás, o meu servo Jó? Não há na terra homem que nem aquele. Um homem que se desvia do mal. Ele vê o mal e ele foge do mal. Porque ele me teme. O diabo falou assim: nada, ele é assim porque o Senhor deu tudo para ele. Tira tudo dele, você vai ver se ele não é assim. O diabo tirou tudo dele, ele continua sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Porque a pessoa que teme a Deus, sendo rica, sendo pobre, ela vai temer a Deus. Tendo tudo ou não tendo nada, ela vai temer a Deus. Tendo oportunidade ou não tendo oportunidade, ela vai temer a Deus. Tendo celular ou não tendo celular, ela vai temer a Deus. Tendo computador ou não tendo computador, ela vai temer a Deus. Porque está aqui dentro dela. Ela respeita a Deus. É séria. Amém? Fique de pé para a gente orar. Coloque no seu coração: pastor, não quero contato com isso de jeito nenhum. Faz bem. Pastor, eu tenho tido contato com isso. Infelizmente, a internet hoje dá uma facilidade muito grande. Mas você tem poder, porque você é o templo de Deus, para dizer: não vou ver, e não vê. Não vou ver. Acabou, não vou ver. Amém? Não vou ver. Não vou ver. Não joga fora o celular, nem põe fogo no computador, não. Não precisa disso. Diga para si mesmo: eu sou filho de Deus e esse tipo de coisa não faz parte de mim. Eu não pertenço ao mundo, eu pertenço a Deus. Amém? Sou filho. Eu honro meu pai com a minha vida. Isso não faz parte da minha vida mais. Amém? Feche os olhos um instantinho, para a gente fazer uma oração e já preparar para terminar. Eu quero cantar com você esta canção com os olhos fechados, tá? Mas eu gostaria que você meditasse nela, que é uma mensagem importante. Uma mensagem que nos ajuda a pensar e refletir melhor nas decisões da vida. Cante assim com a gente. Cuidado com as coisas que você está se envolvendo, no abismo que você está descendo. Tenha cuidado para não sofrer. Cuidado com as propostas que o mundo oferece. Um colorido que só lhe vai e desce. Ele engana e quer te ver sofrer. Cuidado, você já sabe de toda a verdade, que te liberta de toda a maldade e abre os olhos do teu coração. Cuidado, o fim da vida não é nesse mundo. A porta larga. A porta larga te leva pro fundo. Tenha cuidado, Deus diz pra você. Cuidado, há uma voz que fala fundo e baixinho, que lhe induz a desviar do caminho, E arrastando para a perdição. e arrastando para a perdição. Cuidado,
pelos caminhos que você tem andado, com as vozes que você tem escutado. O seu futuro quem escolhe é você. Cuidado, você já sabe de toda a verdade, que te liberta de toda a maldade e abre os olhos do teu coração. Cuidado, o fim da vida não é nesse mundo. A porta larga te leva pro fundo. Tenha cuidado, Deus diz pra você. Tenha cuidado, Deus diz pra você. Cuidado. Amiga e amiga, se você puder, eu vou pedir para você dobrar os joelhos aí onde você está. Se por qualquer razão você não pode, não se sente confortável, você fica sentado, fica de pé, fica à vontade. Mas se puder, se não for te incomodar, gostaria que você dobrasse os joelhos aí onde você está. E eu gostaria que, antes de eu orar por você, eu gostaria que você pensasse que nós estamos na presença de Deus. Você está na presença de Deus. E Deus sabe todas as coisas. Mas veja, Deus não quer condenar você. Deus não está apontando o dedo para você e considerando você um caso perdido. Não. Imagine que Deus está na sua frente, estendendo a mão para você e dizendo assim: filha, filho, ainda há tempo, ainda há chance. A mão de Deus está estendida em sua direção, dizendo: você tem mais uma chance. Sai desse caminho. Você está entrando num caminho que não tem mais volta. Sai. Ouça, amiga e amiga. Ouça o Espírito Santo fazendo desta noite talvez a sua última oportunidade de evitar o inevitável. Se o Espírito Santo nessa noite falou com você, aí onde você está, você vai abrir o seu coração e vai pedir a Ele socorro. Eu não sei da sua vida, Deus sabe, e você também sabe. Fale para Ele: Senhor, eu estou colocando um ponto final hoje. Aqui nessa noite eu estou colocando um ponto final em qualquer tipo de pornografia. Senhor, eu estou aqui de joelhos aos teus pés, fazendo um voto com o Senhor, assumindo um compromisso. Eu estou colocando um basta hoje nessa situação. Porque a partir de hoje, a minha vida vai ser outra. Fale com Ele, amiga e amiga. É importante que você fale. É importante que Deus ouça as suas palavras. Não apenas as minhas, as suas. Peça ajuda para Ele. Se você nunca se envolveu com isso, louve a Deus por isso. Mas peça para Ele te ajudar a nunca cair nessa cilada. Se você já caiu, se você errou, se você já consumiu e
esse crime chamado pornografia. Peça perdão a Deus agora. Peça perdão para Ele. Peça perdão porque você permitiu esse lixo entrar na sua vida. Você permitiu, você abriu espaço para esse lixo entrar na sua alma. Oh, meu amigo, minha amiga, se humilhe na presença de Deus e peça socorro. Deus é Pai e Ele está sempre pronto para nos ajudar. A graça dEle está sobre a nossa vida, ao nosso alcance. E a graça se mostrou salvadora a todos os homens. Então está à disposição. Clame pela graça de Deus. Clame por ajuda, clame por socorro. Fala para Ele: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, porque eu entrei num caminho e não sei como voltar. Senhor, eu passei por uma porta e não consigo mais achar o caminho de volta, Senhor. Senhor Jesus, eu perdi o brilho, eu perdi a luz, eu perdi a paz. Fale para Ele: Senhor, eu estou perdido aqui na escuridão e eu não sei como sair. Eu estou perdido, meu Pai, aqui no meio das trevas e eu não consigo enxergar a luz, meu Senhor. Mas nós estamos aqui, meu Pai, nesta noite, pedindo a Tua ajuda e o Teu socorro, meu Pai. Salva a nossa alma, Senhor. Salva-nos, meu Pai. Salva-nos, meu Deus. Salva-nos, porque nós não queremos, meu Deus, mergulhar nessa escuridão profunda e passarmos a eternidade na escuridão, meu Pai. Oh, meu Senhor. Oh, meu Pai, nós te suplicamos aqui nesta noite. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, meu Pai. Nós erramos, nós falhamos, fraquejamos, Senhor. Nós agimos como Cã. Nós agimos, meu Pai, como aquele que não teve temor. Mas estamos aqui agora nos humilhando, Senhor. Espírito Santo, me abraça. Fala para Ele: Senhor, me abraça. Fala para Ele: Senhor, me abraça. Me envolve. Me transforma. Fale para Ele: Senhor, me devolve a alegria da salvação. Fala: Senhor, me devolve. Há quanto tempo, Senhor, eu não sinto a Tua presença? Há quanto tempo, Senhor, eu não sou tocado pelo Senhor? Eu me tornei uma pessoa fria. Eu me tornei uma pessoa vazia, apagada. Eu perdi o prazer de estar na Tua casa. Eu perdi o prazer de orar, de ler a Bíblia. Senhor, eu perdi o prazer na minha família. Eu perdi o prazer nos filhos. Eu perdi o prazer em tudo, Senhor. A minha vida neste momento, Senhor, ela é um trapo. A minha vida neste momento é um lixo. Mas eu quero sair dessa escuridão. Eu quero sair desse poço. Senhor, apaga o meu passado. Que a Tua graça, que o Teu favor me ajude a levantar. Que a Tua graça seja salvadora. Me renove, me transforma e faça de mim uma nova pessoa. Peça ao Espírito Santo para te abraçar. Aleluia. Peça, amiga e amiga. Peça. Fala: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Me transforma, me limpa. Me limpa por dentro, Senhor. Me limpa, me limpa, me limpa. Fala para Ele: me limpa, limpa o meu pensamento,
limpa minha alma, me liberta dos demônios, me liberta do inferno, me liberta, Senhor, me liberta agora, Senhor, me liberta, me limpa, me purifica. Ó Espírito Santo, venha, fale para Ele, amiga, chore aos pés dEle e diga: me limpa, Senhor, me lava, me purifica, me transforma. Ó Espírito Santo, lava-nos, limpa-nos, Senhor, limpa-nos, meu Pai, e nos dê a graça da Tua presença, nos dê a graça da Tua presença, aleluia. Nos dê, Senhor, nos dê a alegria da salvação. Oh Pai querido, que a partir de hoje seja uma nova caminhada, uma nova empreitada, que tudo seja novo, Senhor, a partir de agora, porque nós estamos depositando a nossa alma aos Teus pés. Aleluia. Amiga, seja perdoado, seja perdoada. Receba a graça de Deus aí onde você está. Você estava morto e reviveu, perdido e foi achado, porque o Senhor é misericordioso e a sua graça se renova dia a dia, a cada manhã. Se você crê nisso, fique de pé. Fique de pé e cante assim. Aleluia. Não peques mais, consagra tua vida Nas mãos de Jesus, nas mãos de Jesus. em nome do Pai. E não peques mais. Mais uma vez, cantem todos. Vai, vai e não peques mais. Vai, vai, e não peques mais, não peques mais, consagra tua vida nas mãos de Jesus, nas mãos de Jesus. Paz, em nome do Pai. E não peques mais. Repita assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra, pela orientação, e muito obrigado pela salvação, pois eu creio que nesta noite o Senhor estendeu uma nova chance para eu recomeçar e reconstruir tudo que o pecado destruiu. Que a Tua graça salvadora opere em mim e faça de mim
uma nova pessoa, um filho que agrada ao Pai, para a glória do teu nome. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus pelas bênçãos dele sobre a nossa vida. Amém.